Esse carinha aí é o nosso protagonista, o nome dele é Lee Gao-Lou e ele é azarado pra uma pega. E justo nesse momento ele está pagando o preço por sua desgraça. E o motivo disso era bem simples, ele tentou dar uma gadeada. Uma garota chamou pra eles se encontrarem no jardinzinho depois da escola. Mas o que ele acabou encontrando lá foi ninguém menos que o namorado dessa garota, que achou que o prota estava tentando pegá-la. Resumindo, a mulher uma confiança ingrata. Mas você também quer o que? O prota acreditou naquela garota. Um tempo depois, já indo pra escola, aparentemente o prota não era o único gado ali, já que os figurantes ali no fundo já estavam falando sobre umas gurias gostosas e tal. Mas voltando para o tópico, a escola que o prota estava é uma escola de elite, mas também não era bem assim, todos ali eram apenas de famílias ricas e coisas diferentes. E aparentemente a garota que os meninos ali do fundo estavam falando apareceu. E passando do lado do prota, ele já começou a achar que ela era muito linda. E os gado figurante começou a dizer que aquela garota ali era a mais bonita da escola, chamada Lin Han. E como o prota havia dito antes, ela também é de uma família muito rica. E ela também mora sozinha porque os pais vivem viajando a trabalho. Mas tem um porém, ela tinha câncer terminal e é incurável. Então eles nem sabiam por que ela estava indo para a escola ainda. No entanto, mesmo assim era bem triste uma garota tão nova que nem ela morrer tão cedo. E já na sua casa, o prota estava reclamando que a vida é muito injusta. Porém, se ele fosse comparar a sua vida com a da Lin Han, ele estava muito melhor que ela. Só que neste instante, o prota achou um livro estranho na sua bolsa. E ele nem sabia como isso tinha parado ali. E no momento em que ele começou a limpar aquela sujeira estranha, o livro simplesmente se abriu. E não foi de uma forma muito normal não. Ele meio que começou a rodear o prota. E então ele ficou meio que flutuando no ar. Só que o mais surpreendente disso é que começou a aparecer as informações da Lin Han. E isso era bem estranho, já que o prota conheceu ela hoje. E o máximo que ele sabia dela era o seu nome. E no livro estava escrito que ela morria no quarto 401, às 9 horas da noite de afogamento. E isso significava que aquele livro na frente do prota era um livro da vida e da morte. E vendo isso, o prota rapidamente começou a se apressar. E quando ele chegou na casa dela, ele nem ofereceu cafezinho, já saiu metendo o pé na porta. E quando ele correu diretamente pro banheiro, lá estava ela, debaixo d'água. E de primeiro momento, o prota perguntou se ela estava bem. Só que na segunda olhada, ele percebeu que ele estava segurando uma bela garota nos seus braços. Porém, ele se recompôs e tentou salvá-la. E por sorte, ela sobreviveu e perguntou quem era o prota. Contudo, isso não era o mais importante agora, né? Porque ela simplesmente não deveria se matar. No entanto, a Lin Han declarou que não tinha mais jeito para ela não pode ser curada. Então, se matar era o melhor caminho. E diante dessa resposta, o prota notou que se continuasse assim, ela provavelmente tentaria se matar de novo. E no momento em que ele pensou o que ele deveria fazer, o livro saiu da sua bolsa e começou a flutuar novamente. Porém, parecia que Lin Han não conseguia enxergar o livro. E o livro abriu novamente nas informações da Lin Han. E agora, a morte não estava mais para afogamento, e sim por doença. O que nos leva a pensar, né? Porque se o conteúdo do livro pode ser alterado, isso significa que ele pode alterar o próprio destino, assim como o Wukong. E essa é a primeira vez que eu vejo o azar dar tanta sorte. De qualquer forma, estava na hora de mudar o destino. E assim o prota apagou a morte por enfermidade e colocou no lugar vive uma longa vida. E ele rapidamente queria ver os resultados, né, pra ver se funciona. Só que do nada ele sentiu um baita coice nele. Ou melhor, aquele foi o preço por ele ter mudado o destino da Lin Han. Afinal, não existe almoço grátis, certo? E vendo o prota meio mal, a Lin Han perguntou se ele estava bem, né? Só que o prota falou que ela não deveria tirar sua vida tão levianamente. Afinal, se o seu destino pode ser alterado uma vez, por que não pode mudá-lo novamente? E nesse momento a gente recebe até um baita de um fanservice, mas vou deixar meio por alto. Um tempo depois, somos transportados para o hospital, onde o pai da Lin Han não acreditava nas palavras do médico. Porém, ele repetiu novamente que a Lin Han estava completamente curada, o que óbvio a surpreendeu muito. Mas tudo correu como o prota tinha dito, o seu destino realmente mudou de verdade. E no dia seguinte, já na escola, o prota tava dormindo tranquilamente, enquanto o casalzinho ali só tava de paquera. E no momento em que o atacante iria fazer o cruzamento, do nada ele recebeu uma livrada na cabeça. E foi ninguém menos que o prota, mandando ele calar a boca. E diante disso, toda a sala ficou em silêncio. E o loirinho ficou pistola com o prota, pois aparentemente ele não tinha levado surra o suficiente. Só que o prota não tinha feito aquilo de propósito, ele simplesmente jogou o livro porque tava fazendo barulho. No entanto, pra sorte do prota, o professor chegou bem neste momento. E a namoradinha do loirinho ali jogou toda a culpa no prota, dizendo que ele jogou o livro na cabeça do seu namorado. E o professor acreditou e já deu uma catracada no prota. E como punição, ele deveria escrever 20.000 palavras de autorreflexão e entregar pra ele amanhã. E os nerdola ali começou a reclamar que o professor tava sendo muito duro com o prota. Porém, o outro respondeu que era melhor ficar calado, senão ia sobrar pra eles também. Mas
isso acontecia porque o pai do loirinho ali deu uns presentes para o diretor. Então é óbvio que ele teria um favoritismo a mais. Porém, deixando essa briguinha de lado, o professor queria apresentar uma nova aluna. E ela havia se transferido para se juntar à turma hoje. E os gado de plantão ali ficou totalmente hipnotizado por ela. Só que ao contrário deles, o prota estava bem surpreso. E questionou somente o que raios ela estava fazendo ali. E o diretor falou para o professor cuidar da Linhan bem direitinho. E o professor mandou ela sentar do lado do loirinho, que era o Shen Xiao Quan. Eu vou continuar chamando de loirinho porque minha dicção não aguenta esse negócio não. E o loirinho já tava todo feliz, né? Chega tava babando. Mas não era dessa vez pra ele. E ela se aproximou de ninguém menos que o nosso protagonista, se apresentando para ele, perguntando qual era o nome do prota. E o resto do pessoal ali já ficou totalmente chocado. E agora sim o loirinho se lascou, vai. Agora não tem como ele ficar enchendo o saco que ele pegou o namorado dos outros. Sei lá, é o prota? Não, se o prota ficar com ela, ele vai ficar com ela, né? Com a tiazinha. Sei lá. E o professor falava que ela não deveria sentar do lado do prota, pois ele viveria importunando ela. No entanto, a Linhan simplesmente respondeu que gostaria de ser importunada pelo prota. E se ele não tivesse mais nada para falar, ele poderia continuar com a aula. Nisso, o prota perguntou pra ela se ela tava melhor, né? E ela declarou que realmente tinha acontecido um milagre. E ela não sabia como isso aconteceu, mas tinha certeza que foi obra do prota. E agradeceu a ele, pois ela finalmente tinha esperança de continuar vivendo. Só que essa simples conversinha chamou a atenção do professor. E novamente ele já começou a encher o saco. E tava sendo tudo obra do loirinho ali. E eu, no lugar do prota, já ia ficar pistola, igual ele tá ficando aí. Mas eu já ia sair gritando, falando um monte de louro. Eu tô brincando, não sou assim não, eu acho. Só que ao contrário de mim, o prota tem esse livro apelão da pega, que mesmo quando ele se abre daquele jeito ali, ninguém consegue ver. O que significa que ele pode usar a qualquer momento e ninguém vai saber. Então, estava na hora de alguns testes. O prota escreveu nas informações do loirinho ali que ele iria se apaixonar pelo professor e iria aparecer um cachorro e começar a lambê-lo. E já que o prota tinha escrevido tudo ali, tava na hora do rebote. Só que não aconteceu nada, ou melhor, não teve nenhum karma. E a razão era aquele reloginho ali no canto. E isso tudo por causa do tempo limite. Pois a última vez que o prota escreveu, tava escrito vive uma vida longa, certo? O que também era um limite de tempo. O que significa que quanto maior a mudança feita num destino, maior é o karma que ele vai tomar. Porém, ele não sabia do porquê ele não tinha tomado nenhum karma agora. De qualquer forma, vamos ver se vai funcionar, né? E realmente funcionou, o loirinho já tava atacante ali. E começou uma melação da pega e ele realmente lambeu igual cachorro. E o professor, que não gostou muito disso, simplesmente saiu da aula dizendo que hoje era autoaprendizado, então eles deveriam estudar sozinho. E um tempo depois, o loirinho ali recobrou seus sentidos e perguntou o que diabos estava acontecendo. E a namorada dele tava meio envergonhada, né? Pois não sabia que ele tinha esses tipos de gostos. Contudo, o loirinho ali era meio marrento, chega bateu nela. Não façam isso, crianças. Dizendo para ela calar a boca, pois estava envergonhando. E o prota tava lá no fundo, rachando o bico de tanto rir. Contudo, o loirinho não ia deixar por isso não, declarando que era para o prota estar bem preparado, pois ele iria matá-lo. Mas mesmo assim o prota não tava ligando, ele tava aproveitando a situação. E o gordinho na frente do prota perguntou por que ele tava rindo, pois é quase certeza que o Shen Xiao Quan, vulgo o loirinho, estava indo chamar alguns caras para enfiar a porrada no prota. E questionou se por algum acaso ele não iria fugir. E o prota respondeu o que ele iria fazer nesse caso. E o gordinho deu a resposta mais óbvia possível. Se o loirinho tava indo chamar umas pessoas para ajudar a bater no prota, o prota deveria também fazer o mesmo. E isso era uma ideia boa para uma pega, porque o prota tinha o livro da vida e da morte, então ele ia conseguir um ajudante. Na verdade, ele precisava do cara mais forte da cidade. E justo nesse momento, o livro se abriu e mostrou para o prota, o que significava que o livro era ainda mais apelão. Ele lia os pensamentos do prota, e as informações na frente dele era de um carinha chamado Wang Ye. E tinha umas informações até que bem estranhas, como por exemplo, ele sorrir e ficar orgulhoso de Liu Chan, também fica sempre contente e desmotivado, e tinha uma fortuna de grau 8. E vendo esse negócio de fortuna, que provavelmente era a sorte, o prota queria saber a dele, né? E eu acho que não era bom ele ter visto, pois o grau de fortuna dele é -9 de má sorte. Resumindo, o azar dele é tão ruim que é perigoso ele morrer engasgado com ar. Mas já que ele tinha um livro da vida e da morte, ele ia mudar o próprio destino, né? Colocar um cara bonito, inteligente, musculoso e um monte de outras coisas. Só que o livro não era tão apelão assim, pois o prota tinha uma sorte muito baixa. E por causa disso, ele não poderia fazer modificações em si mesmo, o que era meio quebrado, né? Porque ele pode mudar o destino das pessoas, mas o dele não. Ou talvez isso seja uma sorte e o prota não saiba. De qualquer forma, ele tinha que lidar com o problema atual. E assim ele acrescentou uma coisa a mais nas informações do Wang, dizendo que ele era amigo próximo de uma pessoa chamada Li
Gao Lou. E com isso o Prota foi procurar ele, né? E foi em verduraria, perguntou pra açougueiro, andou pra uma pega, mas no fim ninguém sabia dele. Se ele era tão forte, por que ele não era famoso? Ou vai saber que esse Wang Wei é um personagem de um jogo ou figura histórica. Ou no pior dos casos, ele vem do futuro e nem nasceu ainda. Porém, enquanto o Prota divagava em seus pensamentos, um carro quase atropelou uma garotinha. E rapidamente o Prota foi ajudá-la, né? Só que o Prota tava chamando a atenção dela e ela não tava respondendo. E novamente o livro da vida e da morte apareceu por conta própria. E mostrou que aquela garotinha ali tinha uma doença incurável, que era a afasia permanente. Ah, e pra quem não sabe, isso é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa. E vendo isso, o Prota ficou bem mal, porque toda vez que ele encontra uma garota, ela sempre é tão azarada igual ele. De qualquer forma, ele não poderia deixá-la ali. E por causa disso, ele deveria deixar de lado a ideia de encontrar Wang Yi. E um tempo depois, o Prota chegou na casa da garotinha. Ah, e como ele chegou lá? Simples, ele só usou o livro da vida e da morte e achou o endereço dela. E o Prota deu um baita de um sermão na garotinha, só que ela não ouvia muito bem ele. Então ela agradeceu ele em linguagem de sinais. E da porta ali saiu um baita de um cara gigante. E o Prota ficou meio boquiaberto, sem entender muito. E o cara ali agradeceu ao Prota por ter salvado a sua irmãzinha. E por coincidência, talvez do destino, esse cara aí era o tal do Wang Yi. E isso surpreendeu o Prota, o que significava que a escrita no livro da vida e da morte tinha o seu próprio destino. Então ele não poderia mudar isso à força, mas de todo modo, ele eventualmente aconteceu. Então, pra quem não entendeu, tudo que ele escrever ali pode acontecer na hora ou talvez não, mas vai acontecer. E nesse momento alguém chama a atenção do Wang. E eram duas pessoas, esse cara de rato aí e o Xing Ling ali. E o Wang mandou todos entrarem, declarando que procurou médicos por todo o país e todos eles disseram que não tinha uma maneira de curar a sua irmã. Porém, o ratinho ali respondeu que ele deveria ter fé no Celestial Mo, pois ele era versado no seu ofício e o seu nome era conhecido em toda parte. E aparentemente o Xing Ling ele tava gostando bastante. E já que era tudo isso, o Wang ali aceitava a oferta. E depois de examinar a Liu Qian, o Xing Ling respondeu que ele não deveria se preocupar, declarando que poderia curar a sua afasia. E ele apenas deveria deixar ela com ele e então ela seria curada em até 20 anos. E o ratinho ali queria que durante esse tempo, o Wang ali só precisava trabalhar para ele. Então a sua irmã seria curada. Em poucas palavras, esse era um baita de um acordo. E até o Xing Ling confirmou, pois se não fosse por causa do dentinho ali, ele não teria aceitado essa oferta. Mas nesse momento o Prota deu um baita de um grito dizendo que eles eram um bando de caloteira, dizendo que eles não poderiam curar a doença da Liu Qian e ainda queriam roubar 20 anos da vida do irmão dela. E o Xing Ling ali já ficou revoltado, perguntando ao Prota o que ele queria dizer com isso. O Prota, meio pistola, falou que iria expor a mentira deles. E o ratinho ali mandou o Prota ficar calado, pois ele não passava de um jovem ignorante. E o Prota, cheio de marra, respondeu que se eles precisavam de 20 anos, ele conseguia curar a Liao Qian em apenas 1 minuto. E o Xing Ling, confiante, declarou que se o Prota pudesse fazer isso, ele iria chamá-lo de papai. E na realidade, o Prota não estava fazendo tudo aquilo ali apenas para Liu Qian, mas sim por causa que o Wang ali seria seu ajudante contra o loirinho. E ouvindo isso, Wang declarou que se o Prota pudesse curar a doença da sua irmã, ele iria considerá-lo como um irmão para sempre. E se alguém atrevesse a tentar tocá-lo, ele iria matar toda a sua família. E diante disso, o Xing Ling ali ficou meio acuado. Então gritou para o Prota provar se ele conseguia fazer isso mesmo. E essa era a frase que o Prota estava esperando. E o ratinho ali também ficou bem pistola, dizendo ao Prota que caso ele falhasse, um simples pedido de desculpas não seria o suficiente. Mas o Prota conhecia bem ele, e o seu nome era Jiang Lianhai. E o Prota também sabia que ele ganhava dinheiros com trabalhos legítimos e ilegítimos, e com o pensamento de ganhar um baita de um subordinado, e por isso que ele veio com essa fraude de tentar salvar a Liao Qian, para que no fim o Wang Yi trabalhasse para ele e fizesse todo o trabalho sujo. E o nome do Xing Ling era Mo Teidan. Ele era só um vigarista vidente do campo, que ficava se pagando de ser um meio imortal. E se ele fosse bom assim, por que não lia a mente do Prota? E o Wang Yi já chegou ali do lado do Xing Ling perguntando se por algum acaso ele não era o tal do curandeiro imortal. E ouvindo isso, o Xing Ling não tinha muito o que responder. E ele se aproximou do ratinho comentando que aquilo era muito estranho, pois como o Prota sabia de tudo aquilo. Mas o ratinho mandou ele calar a boca. E se aproximando do Wang, ele declarou que o Prota estava atrasando demais o tratamento da sua irmã. Então se ele não acertasse o acordo logo, sua irmã apenas iria sofrer. Entretanto, depois de tudo isso, o Wang simplesmente cagou para ele e se virou para o Prota. E declarou que acreditava que o Prota tinha uma maneira de salvá-la. E diante disso, o Prota declarou que com certeza iria curá-la. E mesmo que a Liao Qian não seja irmã de sangue do Wang Yi, não importava
esperava também um efeito colateral. A única coisa que o Prota tinha certeza é que ele faria aquela pobre garotinha falar. E diante disso, o Prota apagou a afasia permanente. E óbvio, como ele mudou o destino de uma pessoa permanentemente, o rebote seria bem feio. E nesse momento, Liao Chan gritou o nome do Prota, o que surpreendeu tanto a Liao Chan quanto o Wang Ye. E por último, até mesmo os vigaristas ali. E vendo que o Prota estava sangrando, a Liao Chan perguntou se ele estava bem. E ele confirmou que sim, mas tinha algo que ele precisava fazer. E apontando para o Xing Ling, o Prota declarou que estava na hora de ele chamá-lo de papai. E já no dia seguinte, o Prota estava só o pó da rabiola depois de ter usado o livro da morte. Mas no fim tudo deu certo. Os dois vigaristas fugiram e o Wang Ye e o Prota viraram irmãos. Então ele deu seu contato, para caso o Prota tivesse problemas. E como ele teve que sair para trabalho, ele perguntou ao Prota se ele poderia tomar conta da Liao Chan. E ele conseguiu fazer isso, né? Mas parecia que seu pai gostava mais dela do que ele. Enquanto eu pensava nisso, a Lin Han perguntou para o Prota o que estava acontecendo. E ele respondeu que não era nada. Então a Lin Han comentou que ela nem tinha agradecido por ele tê-la salvado. E diante disso, ela perguntou para ele se ele não estava disposto a comer um lanche com ela depois da escola. Ou talvez ele já tinha outros planos. Mas é óbvio que o Prota não tinha, né? E mesmo que ele tivesse, como ele poderia recusar um convite de uma deusa? Entretanto, nesse momento, um carinha chato chegou, perguntando para Lin Han por que ela não contou para ele que ela tinha ido até a escola dele. E o nome desse carinha aí é o Jiang Yihan. Em poucas palavras, ele era o mais forte da escola. E como ele era considerado o mais forte, é óbvio que ele teria aquele ar de superioridade. E ele questionou o Prota por que ele estava falando com a sua amiga, pois ele não era da mesma categoria que eles. Então ele deveria meter o pé dali. Só que o BO é que a Lin Han não conhecia ele. E ouvindo isso, o Jiang ali ficou meio envergonhado, perguntando como assim os pais dele já se conheciam. E depois ele começou a explicar toda a história. E vendo esse carinha aí, o Prota questionou quem era ele. E imediatamente o livro da vida e da morte mostrou quem ele era. E o livro basicamente mostrou que ele era bem sortudo. E o seu grau de sorte era 7, que era maior que o Wang Ye. Então isso significa, rapaziada, que o quê? Quanto mais perto do 1, melhor. E quanto mais perto do 9, pior. Então a fortuna meio que estabelecida de forma decrescente, é do 9 para 1. É só para vocês entenderem, porque tem pessoas que não pegam de primeira. E diante disso, o livro falou para o Prota que ele poderia roubar parte da sorte do Jiang ali e incrementar na sua própria. E isso só funcionava quando a sorte do alvo for maior que a do portador. E isso era bom para uma pega, né? Porque assim o Prota conseguiria aumentar a sua própria sorte. E talvez ele até pudesse mudar o seu próprio destino. Então estava na hora, operação roubar a sorte. É assim o Prota perguntou para Lin Han se eles se conheciam. Porém o Jiang ali ainda estava mandando o Prota meter o pé dali. Só que a Lin Han declarou que não conhecia ele. E isso abalou o Jiang, porque ela estava se explicando para o Prota. E aproveitando a situação, o Prota já começou a zoar ele, né? Porque ele estava enchendo o saco da Lin Han, mesmo ela não conhecendo ele. E diante disso, o Jiang começou a utilizar o do poder dos riquinhos. E declarou que só estava prestando atenção no Prota porque a Lin Han sentou do lado dele. Porque para ele, o Prota não passava de um fazendeiro pobre, que com apenas uma ligação que ele fizer, a família dele inteira iria desaparecer. Porém, eu acho que a Lin Han não gostou muito disso não, e falou para o Jiang pedir desculpas. E continuou dizendo que o Prota era o seu amigo, e ela não iria tolerar esse tipo de comportamento. E vendo isso, o Prota ficou todo emocionado, né? E já o Jiang declarou que não é pra tanto assim, ele apenas estava brincando. Contudo, internamente ele estava fervendo de raiva, pois nem mesmo seus pais bateram nele. E se a Lin Han não fosse filha da família Lin, ele já teria colocado ela no asfalto. Mas como a aula já estava começando, o Jiang declarou que iria resolver os problemas com o Prota depois que as aulas terminarem. E só com aquela discussãozinha ali, o Prota conseguiu roubar a sorte dele. E com isso, o Prota também ganhou outra habilidade chamada Investigação da Vida. E com isso, ele poderia ver um certo grau do passado e do futuro de uma pessoa. O que só pelo nome já parecia ser uma habilidade bem apelona. E depois que as aulas acabaram, o Prota estava andando com a Lin Han. E no momento em que ela iria falar algo para o Prota, ele simplesmente a parou. Porque à frente deles estava um grupo muito estranho. E tirando o Goku obeso ali, eu não conheço mais ninguém. E na realidade, aqueles eram os amigos do loirinho que iriam bater no Prota. Só que aí o Prota lembrou do Wang, que ele havia dito que ele poderia ligar caso estivessem problemas. E o loirinho já estava todo feliz, porque com aquele tanto de gente ali, era quase certeza que o Prota iria pro hospital de tanto apanhar. E justo nesse momento, o Jiang chegou. E o loirinho explicou pra ele, né, que tinha um problema com o Prota ali. E o Jiang percebeu que dentro do grupo das pessoas que o loirinho tinha chamado, um era um lutador a serviço do seu pai, o que significa que ele pode usá-lo. E com isso, ele iria conseguir acabar com o Prota rapidamente. E no fim, ele seria o herói que iria salvar a princesa. E a Lin Han iria ficar do seu lado. E vendo o rosto do Jiang, o Prota pensou se ele estava tramando alguma coisa.
coisa. E com isso ele aproveitou a oportunidade de ver aquela habilidade nova que ele ganhou. E nela dizia que o Jiang ia usar aquele lutador para bater no Prota. E que no fim ele ficaria hospitalizado por 3 meses. E diante disso o Prota começou a suar de medo. Só que aparentemente tinha outra habilidade ali que ele não tinha visto. E na realidade era aquela afásia que ele tirou da Liao Tian. E tava parecendo que ele poderia usar o azar da Liao Tian nas outras pessoas. E é óbvio que o Prota ia usar o Jiang, né? Porque senão ele iria ficar hospitalizado por 3 meses. E também ele falava só asneira, então ele ficar em silêncio seria muito bom. E assim o Prota jogou a fase no Jiang. Só que essa também tinha um limite de tempo de 100 segundos. Porém o Jiang não percebeu que ele não poderia falar. E ele começou a entrar em desespero porque ele queria explicar o plano pro seu colega ali. E como ele tinha cortado a frase no meio, os capangas do loirinho estavam achando que o Jiang era na verdade amigo do Prota. Então ele tomou um soco gratuitamente. E como ele é um baita do medroso, ele já tava pensando em fugir, né? Contudo, o Prota notou isso e não deixaria ele fazer isso tão facilmente. Então ele precisava colocar um pouco mais de lenha na fogueira. E assim o Prota se aproxima do Jiang e começa a declarar a todos ali: o jovem mestre Liang é um dos líderes da nossa escola. Ele prometeu me ajudar a ensinar a vocês, pedaços de lixo, uma boa lição. E diante disso, o loirinho já começou a criar uma baita de uma história na mente dele, declarando que fazia sentido do Prota estar tão arrogante ultimamente, pois o jovem mestre Jiang estava o apoiando. E depois disso, o Jiang ali estava totalmente lascado. E após ser espancado que nem um doido, o tempo da habilidade A fase acabou. E justo nesse momento, Jiang declarou que o seu pai é o presidente do grupo Jiang, e ele era o chefe do lutador ali. E ouvindo isso, o emo ali já ficou com medo, porque em poucas palavras, eles estavam em problemas. E o Jiang também estava bem pistola, porque eles nem perguntaram antes de bater nele. Mas quem estava tremendo de medo era o Prota, porque o tempo de habilidade acabou. E ele estava até pensando em usar o livro da morte naquele pessoal. No entanto, o efeito colateral seria muito pesado. Nisso, Jiang declarou que, como um pedido de desculpas, todos eles deveriam espancar o Prota. Contudo, mais uma vez o Jiang toma um baita de um pisão. E um gordinho muito louco chegou perguntando quem estava tentando tocar no Li Gaolu. E aparentemente aquele carinha ali não fazia parte do grupo do loirinho, porque ninguém reconhecia ele. E o gordinho já mandou o papo, questionando se por algum acaso eles estavam deixando o seu amigo desconfortável. E antes que o carequinha ali pudesse falar alguma coisa, ele já recebeu uma tijolada na cabeça. E ele declarou que o seu nome era Erdu. E se virando para o Prota, ele declarou que apenas tinha amigos talentosos. E olhando para Lin Hai, ele até questionou se por algum acaso os dois estavam namorando. E o Prota respondeu que não, dizendo que apenas ficou ali porque tinha medo que ela acabasse apanhando daqueles caras. Mas internamente ele pensou que aquele gordinho ali era um bom amigo para se ter. E já do lado do Jiang, ele tava enchendo o saco do Prota, questionando quem o Prota achava que era. E perguntou se ele estava disposto a competir com ele para ver quem tinha mais apoio. E é óbvio que o Prota aceitou, né? Porque o apoio que ele havia trazido tinha levado uma tijolada na cabeça. Então vamos ver quem seria o próximo. E o Prota tava confiante assim, porque no livro da vida e da morte estava escrito que aquele gordinho ali era o mais poderoso de Liuqian, que no caso é a cidade do Prota. E um tempo depois, o apoio do Jiang havia chegado. E era ninguém menos que o Hou-san, o imperador da máfia de Liuqian. E ele já chegou colocando a autoridade dele, perguntando quem ousava pisar no seu território. Porque além de bater no seu subordinado, ainda ousaram colocar suas mãos no jovem mestre Jiang. Só que ele simplesmente levou uma chinelada na cara, e foi ninguém menos que o gordinho, declarando que ele realmente estava corajoso ultimamente, por estar falando todas aquelas asneiras, eu tô bugando já. E o Hou-san se aproximou do gordinho com a cara de marrento, só que rapidamente se prostrou pedindo desculpas, o que óbvio surpreendeu o Jiang. E o Prota claramente aproveitou essa oportunidade para zoar ele mais ainda, dizendo que as conexões dele eram realmente impressionantes. E o Jiang não estava entendendo mais nada, porque o Hou-san era conhecido como o rei da maldade. Mas deixando esse daí de lado, o Prota conseguiu roubar mais um pouco da fortuna do Jiang. E assim ele roubou um traço do Jiang chamado Boa Fortuna, de raridade C. E vendo isso, o Prota ficou extremamente feliz. E declarou internamente que você só estaria qualificado a puxar o gatilho quando está preparado para ser baleado. E como o Jiang havia humilhado ele, o Prota apenas estava pagando na mesma moeda. E olhando para o loirinho, o Prota percebeu que ele estava tentando fugir. E perguntou para o grupo dele se eles não iriam embora juntos. E o carequinha ali ficou bem pistola, pois segundo o que ele havia dito, o Prota não tinha nenhum apoio. É assim, todos eles foram atrás do loirinho para dar uma baita de uma coça nele. E voltando pro lado do gordinho ali, ele declarou que o Prota era irmão do Wang Ye, que também era o seu irmão. Então os dois eram meio que irmãos indiretamente. E ouvindo esse nome, o Hou-san ali ficou tremendo de medo, porque o Wang sempre
mantinha uma certa discrição, e ele não era muito de aparecer em público assim e defender uma pessoa. Nisso, o gordinho perguntou pro Prota como ele iria lidar com aquela situação. Internamente, o Prota pensou que o Jiang era uma boa fonte de roubar sorte, então ele precisava fazer um bom uso dele e ter um aumento sustentável. Por essa razão, ele apenas falou para eles deixarem ele de lado. E assim, os carinhas ali foi tudo mandado embora. E o Prota agradeceu o gordinho, pois quando ele tinha visto o Ho-san, ele pensava que ele era o chefe por ali. E o gordinho explicou que eles não eram fracos, é só que o Wang Ye era muito forte. E junto dele, os dois ali davam a última palavra em Liu Chan. E como a situação já estava resolvida, ele iria ir embora para não atrapalhar o casalzinho. E diante disso, o Prota percebeu que resolveu a maioria de todas as suas situações, e que agora ele não seria tratado como um palhaço. Só que no momento em que o Prota estava indo embora junto com a Lin Hai, um carro simplesmente parou na frente deles, e dele saiu um homem bem vestido, e esse aí é Lin Zindong, o empresário da família Lin. E o Prota, já meio com medo com tanta briga que teve, perguntou quem era ele e o que ele queria. Porém, neste momento, a Lin Hai declarou que ele era alguém da sua família. E o homem ali com cara de morto começou a declarar que ela tinha saído por muito tempo de sua casa, e hoje era o dia que ela completava 18 anos. Então, ela precisava comparecer ao banquete da família Lin. Porém, a Lin Hai não queria ir não, porque ela sabia que o intuito desse banquete era apenas para anunciar ao público o seu casamento com a família Su, para que a família Lin pudesse sobreviver. E no meio daquilo ali, o Prota não estava entendendo bulhufas nenhuma. E com muito ódio, a Lin Hai declarou que ela não era um bem para ser vendido pela família Lin. Afinal, eles não tiveram o poder para curá-la quando ela teve o câncer terminal. E por esse motivo, a Lin Han da família Lin estava morta. Então, ela pertencia a si mesma. Só que nem eu tinha dito antes, o Prota não estava entendendo bulhufas nenhuma. E ele até poderia saber alguma coisa olhando para o livro da vida e da morte. Só que era meio feio, né, ficar olhando a vida particular dela como um livro. E diante disso, o Prota se pagou de macho, dizendo a Lin Han que ela não deveria se preocupar, ela poderia viver sua vida como quisesse. Afinal, ninguém tem o direito de forçá-la a fazer nada. E aproveitando a chance, o Prota tentou ver a sorte dele. Entretanto, ele não conseguiu, pois o livro disse que a sorte do Li Zidong era muito mais alta que a do Prota, então ele não tinha acesso às informações. E isso pegou o Prota de surpresa, já que isso era novidade pra ele. Entretanto, novidade foi essa arminha apontada pra cabeça dele. E o Zidong tava falando pra ele não irritá-los, e que era melhor ele se afastar da Lin Han. E ela já ficou meio brava, dizendo pra ele abaixar a pistola. E o homem rapidamente o fez, achei que ele ia até ficar meio bravo, mas não, ele fez. E ele comentou que se tudo pudesse ser resolvido facilmente, então ele não teria que fazer aquele tipo de coisa. E outra, o avô dela tinha chegado na cidade, e pela condição dele, ela já sabia que ele não deveria ser incomodado. E como ela era filha da família Lin, eles estavam sendo bem generosos em deixar ela participar de uma escola de gente comum. Agora, se envolver com plebeus era outra história. E ouvindo isso, a Lin Hai declara que iria com eles, mas ela iria avisar algo, que era bom ele não incomodar o Prota, senão ela não deixaria ele ir impune. Como se ela pudesse fazer alguma coisa, né? Quem tava mais em perigo era o Li Zidong ali, se o Prota assinar qualquer coisa no livro da morte, ele tava lascado. E de qualquer forma, o Zidong ficou bem surpreso, pois essa era a primeira vez que a Lin Hai ousava desafiá-lo. Nisso, a Lin Hai pede desculpa para o Prota, dizendo que não poderia sair com ele dessa vez, e que também esperava que eles pudessem ter outra chance. E ela tava chorando bastante, hein, porque a gota dela bateu na cara do Prota. Que negócio que é esse? Que física! Mas o Zidong ele tava cagando e andando pro Prota, dizendo que era bom ele ficar bem quietinho, porque se não fosse pela Lin Hai, ele já teria sido evaporado daquele mundo. E com muito ódio, o Prota pediu para o livro da vida e da morte mostrar o destino da Lin Han. E a fortuna dela era de nível 7. E segundo o livro, ela nasceu para ser muito rica e permanecer rica para sempre. E isso era meio ruim, já que a sorte dela tinha aumentado demais, então seria meio difícil ele mudar o destino dela. Então, ele ia dar uma olhada na vida da Lin Han. E segundo o livro, ela viveu o resto da sua vida como uma marionete e iria se mudar para Pequim. E hoje ela foi colocada em prisão domiciliar pela família Lin. E vendo esse negócio de prisão domiciliar, o Prota não iria ficar parado, porque com ele por perto, eles não sairiam impunes. E já na mansão da família Lin, o Prota foi barrado na entrada. E o guarda ali perguntou se ele tinha um convite, né? Afinal era uma festa. E como o Prota não tinha, o cara simplesmente mandou ele embora dali. E agora o Prota ficou no problema, né? O que ia fazer? Ele não tem convite. E justo nesse momento, uma mulher chamada Senhorita Wang entrou sem nem mesmo apresentar o convite. O que significava que não precisava desse negócio de convite. O Prota só estava sendo maltratado. Porém, justo nesse momento, quem chega? Isso mesmo, o Sr. Jiang. E ele tava só o pó da rabiola, dizendo que apanhou um pouco porque tentou salvar um dos seus colegas que estava sofrendo bullying. E é claro que o Prota ia aproveitar a oportunidade, né?
né? E o Prota declarou que ele era o colega que foi salvo pelo jovem mestre Jiang e agradeceu ele profundamente por ajudar ele a sair dos seus problemas. E ouvindo isso, os guardas ali deixaram o Prota entrar. E o Prota agradeceu o Jiang, afinal eles eram muito amigos. E o coitado ali só aceitou, né? E o Prota, todo marrento, entrou na festa. E assim chegamos no salão de banquetes da família Lin. E só tava o povo chique lá. Mas aparentemente alguém reconheceu o Prota, questionando de desde quando o Prota havia começado a frequentar lugares como aquele. E o Prota parecia que conhecia ela, e o nome dela era Lee Ah-su. E a garota loira do lado dela questionou se a Lee Ah-su ali conhecia o Prota. E já partiu pro ataque, dizendo que o Prota era bem bonito e perguntou se não queria tomar um drink com ela. Mas a Lee Ah-su declarou que o pai do Prota é um trabalhador da fábrica, e que na primeira vez que eles foram à sua casa, todos tinham um cheiro de esgoto, como se não tivesse tomado banho há vários dias. E o Prota já não aceitou isso, né? Afinal tava falando do pai dele. Contudo, ela não recuou, dizendo que ele não poderia fazer nada mesmo. E justo nesse momento uma pessoa apareceu, dizendo que a Lee Ah-su estava tentando mostrar a sua superioridade em degradar e trair suas pessoas. E perguntou se por algum acaso ela achava que as pessoas iriam amá-la por isso. Ah, e pra quem não entendeu, aquela ali é ninguém menos que a Lin Han. E eu acho que o Prota tava bem feliz em vê-la. E é isso, muchachos. Terminamos hoje por aqui. Essa obra aqui é nova, que na verdade é velha, porque é muito antiga. Eu já tinha lido há muito tempo, na época do manga livre, antes de ele ser deletado. E essa obra perdeu toda a tradução dela, só tem 7 capítulos, que é o que eu trouxe agora. Então se vocês querem a próxima parte, coloca aí Death Note, mais ou menos isso, só pra mim entender que vocês querem a continuação dela, beleza? Eu já tô enrolando demais, vai logo pro outro bagulho ali, pro outro vídeo, anda!